Fala pessoal, estamos começando aí mais um podcast nosso aqui pela Plenitude Educação, onde eu, Rodrigo Martinez, eu coordeno o curso de pós-graduação de Medicina Esportiva e a gente tem trazido aí mês a mês os professores do curso para falarem sobre as aulas, né, sobre os temas que eles ministram no curso, também sobre quem eles são, como a área de atuação deles se intersecciona com a medicina esportiva. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o nosso professor de Endurance, professor Gustavo Barquilha. Obrigado pela presença, Gustavo. Prazer é meu. E eu vou começar com a pergunta que eu começo para todos os professores que vieram aqui. São duas perguntas, né? Quem que é o Gustavo e se você sempre se viu dando aula ou como surgiu esse negócio de dar aula na sua vida? Bom, Gustavo primeiramente é pai, Gustavo é formado em educação física já há mais de 20 anos, mas fiz mestrado, comecei doutorado, tenho bastante artigo publicado, então eu acabei indo mais para a parte acadêmica. Então o Gustavo é uma pessoa que pratica muito esporte, então eu já fui treinador de ciclismo, por exemplo. Eu corro, faço hoje em dia alguns esportes que mesclam força com endurance, com corrida. Então eu sou um cara que tem a parte acadêmica, mas que tá toda hora treinando 2 vezes por dia. No começo, eu me via dando aula. Na verdade, nós da área da saúde, a gente meio que tem que socializar O com. Não tem conhecimento, como a gente né? ser, né? Então, do que você faz numa sala de musculação para um curso, para uma aula, é um pulo, porque você está Uhum. acostumado a muita gente em sua volta. Então, eu me via dando aula, mas, óbvio, eu comecei a me enxergar mais dando aula quando eu comecei a me preparar. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que eu estava pronto, aí deslanchei. Então tá, e o que que é o Endurance? O Endurance, na verdade, ele é uma modalidade de resistência, né? No Brasil, a gente está falando de ciclismo, corrida e triatlon, mas fora do Brasil, a gente tem esqui, a gente tem outros esportes que também são considerados de Endurance, né? O Endurance, ele tem como predominância a longa duração, né? E aí, longa duração, a gente pode questionar, é 1h30, é um esporte de longa duração? Se você for pegar um ciclista, por exemplo, ou um corredor, ele pode competir 1h30, mas ele tem que se preparar em treinos de 3, 4 horas. Então, as pessoas confundem um pouco. Até mesmo um sprinter, às vezes, que é um esforço muito curto, mas o volume de treino dele pode ser alto. Uhum. Então, basicamente, endurance é a modalidade de resistência que no Brasil é o ciclismo, a corrida e o triatlo. E a corrida tá cada vez. E agora o triatlo também, né? Tem crescido bastante, né? Exato. A gente viu esse crescimento de uns 15 anos para cá das corridas de rua, né? Dos praticantes recreacionais, vamos dizer assim, e o Sim. pessoal de recreacional não tem nada, né? Porque começa. Não. Hoje, inclusive, eu atendi um paciente que ele começou a correr tem 3 meses e ele já está inscrito na maratona de Berlim em setembro. Então, assim, isso na verdade é bom, mas também é um pouco ruim, né? Sim. Porque as pessoas muitas vezes vão além do que precisa ou do que deveriam, né? E acaba muitas vezes gerando um problema que muitas vezes ou treinador, ou médico, ou fisioterapeuta acaba tendo que lidar, né? Exatamente. O Brasil é um dos países que mais levam atletas amadores para competir fora. É óbvio, quando você tem uma prova Rio de Janeiro, Floripa, vem gente de fora, mas quando você pega uma prova nos Estados Unidos, por exemplo, uma prova um pouco mais clássica, ou uma prova mais atraente, digamos assim, você vai Chicago, em Boston, Buenos né? Aires, por exemplo, Sim. que é aqui do lado, você vai achar uma enxurrada de brasileiro, Boston, Chicago, você vai achar muito. Fora as provas de ciclismo, as pessoas vão, às vezes ciclistas vão fazer provas ou desafios em lugares que você nem imagina. Então o Brasil ele leva muito atleta amador para fora. E o Endurance estourou a bolha, né? Então, Sim. por exemplo, hoje a gente está falando de triatlon para melhorar a parte profissional de um empresário. É Sim. super utilizado. Hoje em dia, boa parte dos CEOs que a gente tem no Brasil, eles ou correm, ou pedalam, ou fazem triatlo. Uhum. Então, o esporte, principalmente o endurance, né? O endurance e as lutas, mas a endurance, estourou muito a bolha de ser aquele esporte só e foi para melhora de qualidade de vida, mas também de parte profissional, mental, foco, disciplina. Então, estourou hoje. Eu juro que eu não vou ficar muito na parte chata teórica, mas só pra gente começar do básico, o que que diferencia o treino de força do treino de resistência? Quando a gente pensa no treino de força, por exemplo, quando eu vou para academia, não importa se é emagrecer, ganhar hipertrofia ou performance.
O meu treino de força, o objetivo, primeiro, não é um treino, ao contrário do que as pessoas entendem hoje em dia, a gente não fala mais num treino fadigante, que fadiga, o treino de força é algo que a gente quer colocar carga, pode ser longo, mas não é para gerar fadiga. No esporte, geralmente, é um treino que você fica mais cansado. No treino de força, você dá um pouco mais de prioridade, mesmo para performance, para o anabolismo, né? O endurance é um treino mais catabólico, e aí entra aquele desespero. Ah, é catabólico. Catabólico porque você quer utilizar gordura. Não tem como separar toda hora a utilização de gordura com, por exemplo, a proteólise, a quebra de proteína. Você está falando de 4 horas de treino, 5 horas de treino. Então, o endurance, mesmo as pessoas não associando, ele tem um perfil mais catabólico, ele tem um perfil mais longo, de duração mais longa. O treino de força, a gente não quer deixar a pessoa cansada, fadigada, morta. A gente quer que ela coloque carga. E se Então, adapte àquela. exato. E aí tem a parte muscular, a parte metabólica, a utilização de gordura. Aí tem uma parte mais fisiológica. E daí você chegou já na parte que eu ia perguntar depois, quais são as adaptações fisiológicas características ali do treinamento de endurance? Se você for pensar, por exemplo, que o que é o treino de endurance? Você consegue fazer um intervalado, que, por exemplo, um treino de sprint, ele tem uma característica neuromuscular, inclusive. Então, hoje nós temos trabalhos, por exemplo, com bike, treinos de sprint em bicicleta, principalmente, você tem até mesmo ganho discretos de massa muscular. Discretos, não é um treino de perna. Então, você tem um estímulo anabólico num treino de sprint muito bem feito. Só que, ao mesmo tempo que o cara pode fazer um treino de sprint na terça, ele pode, no sábado, fazer um treino de 5 horas. Então, você tem, por exemplo, durante a semana, que ele geralmente tem menos tempo para treinar, estímulos ou regenerativos ou de alta intensidade, que gera um perfil neuromuscular, pode ser até mesmo anabólico, né? Então, ele gera ali, por exemplo, você tem fadiga, porque você tem uma acidose metabólica, lactato, hidrogênio, fosfato produzindo num treino de sprint. Ao mesmo tempo que no sábado, ele vai ficar 4 horas treinando, ele tem que ter uma capacidade mitocondrial gigante. Lipólise, a gente está falando de quebra de gordura, utilização, queima não é uma palavra, mas ficar mais eficiente na utilização de gordura. Sim. Então, na mesma preparação, né, aí você coloca outras variáveis, por exemplo, subida. Subida, além de potência, é uma força absurda. E aí, se você pensa num treino de 4 horas, eu tenho que ter um corpo resistente para suportar 4 horas. E no treino de sprint, eu tenho que ter um corpo eficiente para gerar alta velocidade. Entendeu? E daí a gente desmistifica muitas vezes aqueles figurinhas, você sempre vê a época de Olimpíada, né, dos ciclistas olímpicos, com aquelas coxas gigantes que o pessoal acha que é porque ele pedala. Não, na verdade ele prepara a coxa para ficar daquele tamanho para aguentar o treino de pedal, né? E o treino de um sprinter, na verdade, o sprinter, ele tem um volume de dias, principalmente. Mas um sprinter não precisa ficar 4 horas pedalando. E outra, ele vai para academia, o treino da academia é um complemento, é uma continuação do treino de sprint. Um ciclista normal, de longa duração, de endurance, a gente tem dificuldade até de colocar o treino de força. Então não dá para falar que um cara que faz provas de 3, 4 horas, ele coloca como prioridade o treino de força. O sprinter, sim. Força, potência, salto, balístico, quilometria. Então, por isso que o sprinter é muito mais forte de massa muscular. Porque ele treina menos volume e altíssima intensidade. O sprinter, ele é praticamente um bodybuilder, se você for pensar. Sim. Sem fazer o treino de 4 de 10. Sim. E essa individualidade, esse fator genético, o endurance é para todo mundo? Ou tem gente que não vai conseguir fazer? Ou é mais questão de saber até onde aquela eficiência daquela pessoa pode levar ela? A gente tem uma discussão hoje genética muito grande, né? De entender qual é o perfil de fibra, por exemplo. É para todo mundo. Eu acho que o endurance é para todo mundo. O problema é como você mede a sua régua. O que você está se baseando? Então, você ser um maratonista, todo mundo consegue completar uma maratona. O tempo que você vai completar essa maratona é outra coisa. Acho que esse entendimento de qualquer esporte, né? Hoje você vê com rede social, essa explosão de fisiculturismo, bodybuilder, sim, influencer e venda de anabolizante. Então, o pessoal tem que entender que talvez, por mais que você treine
coma e se encha de droga, você não vai ter o deltoide do atleta que você gosta, porque da Exatamente. mesma forma que você não vai conseguir fazer a maratona em 2 horas e 20, porque você não nasceu para isso. Mas você tem. Gosta de correr, gosta de fazer maratona? Vamos lá, mas dentro do que você consegue fazer, né? Exatamente. E a gente, se você pode levar isso até pro biotipo. Você tem pessoas que têm lá a estrutura óssea, o dobro de uma pessoa mais magra e ela quer ser aquele perfil. Não tem como. Então, o que eu acho que o problema é para todo mundo. Só que eu acho que na vida, né, hoje em dia, em que a gente está se baseando? Então, pô, ele tá numa assessoria. Ele tá se baseando em quem? Nos 5 melhores? É Né? difícil É, mirar. às vezes tem pessoas que por mais que a gente emagreça ela, ele não baixa de 70 quilos. E tem maratonista que pesa próximo de 50. E você falou algumas vezes aí do lactato, não sei o quê. Inclusive, aluno da plenitude é lactato, não é ácido lático que acumula no. A gente vê todo mundo, não. Tem que lavar o ácido lático, é um erro bioquímico clássico. Exatamente. Mas essa questão da dor, qual que é o limiar? Até onde a dor no treinamento de endurance, ele é tolerável, é necessário? A partir de que momento você fala, opa, vamos dar um passinho para trás, aqui talvez a gente já esteja gerando um volume de treino maior que vai dar algum probleminha. Se você, na verdade, a gente tem que pensar na progressão. Então, por exemplo, quando eu viro para uma pessoa e falo, você vai fazer um treino de 4 horas. Para ela completar o treino de 4 horas, ela precisa, primeiro, ter articulação. Estamos falando de tornozelo, estamos falando de joelho, né? Estamos falando, às vezes, de superior, inclusive, porque a gente usa muito a Sim. cadência. Lombar, impacto. Então, ela começa por aí. Segundo, um treino longo, ela tem que ter o aporte nutricional. Então, ouvi falar que um cara faz 4 horas em jejum. Não é, é um. Então, a gente tem que A gente ter. volta no ponto lá do cara que tem o deltoide, Exatamente. não se baseia na exceção, né? Então, ela, por exemplo, para eu fazer uma estratégia nutricional para alguém de 4 horas, eu tenho que trabalhar, por exemplo, o intestino dela. A gente vai. E aí, ela vai fazer um treino de 4 horas bem se ela for eficiente. A eficiência vem da economia de movimento, gastar menos energia, que demanda Gesto tempo de esportivo. treino, e vem dela utilizar a gordura dela, os estoques de gordura, porque se ela depender só de carboidrato estocado do glicogênio, ela não tem, ela vai quebrar. Ela tem que ser eficiente para utilizar a gordura e o glicogênio ser ali a alta intensidade que ela precisa. Então a gente já falou de uma progressão longa. Então o que eu preciso para aguentar um treino de 4 horas? Por exemplo, antes de tudo, você precisa ter o tempo necessário treinando para você estar pronto para aquilo. A dor, por exemplo, dor muscular. A dor muscular, ela geralmente ocorre quando a gente está fazendo um treino novo, não habitual. Uhum. Então mudou a planilha, é comum ter. Ou uma coisa que é muito comum, vou dar um exemplo no ciclismo. É, é assim, o cara começou a pedalar, comprou uma bike mais ou menos, entrou no grupo, ele entrou no grupo, vai ter 100 quilômetros, vai todo mundo. E o cara vai junto. Então ali não é não habitual, não é para ele. Então ele não tá preparado, né? O dano muscular, que são as microlesões, elas são decorrentes de estímulos não habituais. Ou, por exemplo, se a gente for pegar um caso extremo, vai uma rabdomiólise. Por que aconteceu aquela rabdomiólise? Porque aquele cara fez um treino extremamente extenuante. O corpo não deu conta E às vezes de 10 metabolizar. caras, 9, para 9 não foram extenuante, Uhum. mas para aquele que teve rabdomiólise foi. Então, o grande problema é o limiar de dor, o limiar de lesão, ele é muito mais decorrente do que eu faço me baseando em outra pessoa. Se a pessoa estiver bem treinada, é muito difícil você ter uma lesão por excesso de repetição, porque ela já passou pela progressão. Geralmente Uhum. isso acontece quando ela pula etapa. E pular etapa, nos dias de hoje, a gente faz isso em tudo. Sim. A gente pula etapa em tudo. Então, É o pessoal que quer começar a correr. Eu dou um exemplo bem extremo, mas é isso. Tinha um conhecido que ele era obeso, bem obeso, daí do nada ele se preocupou, porque atendeu um paciente que era obeso mais velho, e daí ele chegou em casa, desceu na esteira e quis correr 20 quilômetros. Deitou no chão com angina, porque é aquilo, né? Não dá pra você
eu tenho 150 quilos, eu vou correr 20 quilômetros essa noite porque eu preciso. Não funciona assim. E daí você falou dessa progressão na questão da dor, da metabolização de gordura, de carbo, e a parte respiratória, o O2, o VO2, como que modula, como que se espera essa progressão na evolução do treinamento? A gen- Se for pensar num marcador mais sensível, eu gosto muito dos limiares. Porque o limiar, ele tem uma variabilidade, tanto para o treino quanto para o destreino maior. Então, por exemplo, se eu pegar duas pessoas com VO2 exatamente igual, o que vai diferenciar é a economia de movimento e o limiar. Então, o VO2, ele é importante, o valor absoluto de VO2, ele é importante, mas eu não utilizo como parâmetro. Eu sempre prefiro fazer um teste barato de VO2, de limiar, do que só ter o VO2. Quando você usa o VO2 para complementar, e o VO2, gente, é importante para outras variáveis, inclusive para a saúde. Mas quando a gente pensa em performance, é o limiar que vai me dar as zonas de treino. Só que para eu melhorar o meu VO2, primeiro, é um progresso mais longo, né? O limiar é muito mais sensível. E aí vem com base de treino também, né? Os intervalados melhoram o VO2, os longos melhoram o VO2. Só que, principalmente, eu preciso de mais tempo para melhorar o VO2. Tem a fator idade, vai ter outros fatores. O limiar, ainda mais a gente que trabalha todo o teste de corrida e ciclismo é com base no limiar. Justamente por isso. Você pode fazer na bike um teste com frequência cardíaca, você tem o limiar predito, né? Mas você tem ali o limiar e a zona de treino. Então, eu acho que o VO2, ele é um parâmetro importante, só que pensando em sensibilidade ao treino, o limiar, ele muda muito rápido. Então, por isso que a gente acaba utilizando isso. E isso é natural, né? A boa parte dessas pessoas que procuram corrida de rua, corrida de longa distância, mesmo ciclismo, a gente sabe que muitas dessas pessoas procuram visando uma perda de peso, né? Sim. E daí a gente volta ali naquilo que você falou da gordura e eu até acrescento a questão do carboidrato, que é muito difícil você convencer uma pessoa que quer emagrecer, que talvez ela precise comer mais, que ela precise se encher de carboidrato, porque senão não vai aguentar o treino de 2, 3 horas. E quão importante é esse controle da perda poderal não ser tão extremo para não atrapalhar o treino e não atrapalhar a performance? Primeiro, se eu for dar, por exemplo, vou pegar casos de overreaching não funcional e overtraining. Overreaching, a gente pode dizer que é a fase inicial do overtraining. O overreaching funcional é aquilo que a gente programa e dá certo, sendo bem prático. Overreaching não funcional, programamos, deu errado, eu vou precisar de mais tempo para recuperar para uma prova, tipo 4 semanas. Só que se eu tirar 4 semanas de treinar ele cai o rendimento. Não faz a prova. De qualquer forma, ele vai fazer a prova muito ruim. E o overtraining é meses. Geralmente, as pessoas que mais correm risco de ter um overreaching não funcional e overtraining é aquela pessoa que quer performance e perder peso. Porque ela vai limitar, e aí quem não tem base, né, tanto na medicina quanto na nutrição, quem não tem esse entendimento da performance versus emagrecimento, a gente aprende na faculdade, as duas áreas. Cara, emagrecer é um déficit calórico. Performance é diferente. Porque na performance, eu aumento a carga de treino e perco peso. Então, por exemplo, se eu tiro o carboidrato geralmente é o mais comum. Se eu tiro o carboidrato, ou eu perco treino, ou eu tento manter aquele treino com volume alto e eu quebro o cara. Eu quebro a pessoa. Sim. Então, mas Gustavo, tem como emagrecer? Na performance? Tem. Porque na performance, quando ele tá, óbvio, não é pra você ter um superávit, não é pra você encher a pessoa de carboidrato. Mas aí vem a capacidade do profissional. É calcular, arrisca o quanto ele precisa para treinar. Né? E ali você dá condições para ele treinar. Se ele tira o carboidrato, o treino longo eu perco, intervalado sai ruim. E ele vai... Aí também tem a questão da economia de movimento. Muita gente confunde. Economia de movimento é você gastar menos energia para treinar. Ah, mas eu aprendi que emagrecimento é gastar mais energia. Não, mas quando você gasta menos energia para treinar, você aumenta a carga de treino. Você corre mais rápido, você treina mais tempo, você faz mais distância. Não é que ele vai ficar mais econômico, eu vou deixar ele paradinho. Vai ficar mais econômico, eu subo o treino. Não precisa gastar. Eu subo o treino. Então, ao meu ver, aonde mais pode dar ruim como treinamento é quando eu restringo a alimentação e tento manter ou aumentar o volume de treino. E
O endurance, acho que o triatlon tá saindo um pouco disso, mas vamos pegar a corrida principalmente. Eles aprendem, a primeira coisa que entra numa assessoria é tem que perder peso. O que que é perder peso na performance? É uma relação de potência pelo peso. Duas pessoas que pesam 50 quilos, tá? O que vai dizer que uma é melhor do que a outra? É o quanto ela produz de força, potência e velocidade pelo peso dela. As duas podem pesar 50 quilos. Vou dar um exemplo bem raso, mas vamos lá. No agachamento, uma agacha com 60 quilos, outra com 100. A que agachou com 100 quilos é mais forte, porque ela tem o mesmo peso com mais força. É isso que conta para perder peso, não é o meu peso total. Então eu vou me comparar com o queniano, mas não tem sentido. Não tem sentido, exato. O queniano, desde a passada, é tudo diferente. E daí entra no que você falou, né? Que eu sempre puxo também para os outros esportes, a questão da especificidade do gesto esportivo, né? Por que não é fácil você olhar um jogador profissional de futebol, vou chutar igual ele? Não vai chutar. Não vai. Ele vai gastar muito menos energia para dar um chute muito mais forte. A mesma coisa aí, por exemplo, na forma da corrida. E isso eu não vejo tanto em questão de endurance, mas, por exemplo, você vê em provas de atletismo, provas rápidas, né? A biomecânica ali da largada, da passada, da manutenção, é um negócio muito específico e que pessoas normais não conseguem fazer. Exatamente. E a gente falou bastante da comida, mas acho que outro ponto muito, e talvez até mais divisor de até planasmo, né, de águas, é a água, né, a hidratação, Sim. né? Tanto a hidratação quanto a desidratação acaba sendo um problema muito constante no endurance. Exato. É comum, é constante, muda o monitoramento, muda a prescrição, por exemplo. É muito comum no ciclismo e no triatlon a gente basear o treino em frequência cardíaca. Se você desidrata, a sua frequência cardíaca não vai ser mais real. Então, se você está estressado, mas principalmente desidratado, a sua frequência cardíaca, eu tenho lá as zonas de treino, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Eu fiz o teste bonitinho, tá perfeito. Foi para uma prova, desidratou, aquelas zonas de treino, ele vai olhar e vai falar, caramba, eu tô na zona 5 e ele pode estar bem. Ou o contrário. Por quê? Porque aquilo altera. Então, primeiro, altera a prescrição e o monitoramento. Por isso que é importante a gente ensinar o nosso atleta bike, potência, potência, potência. Se quebra a potência. Eu já vi atleta não competir porque o potenciômetro da bike quebrou. Falei, cara, isso é um absurdo. Ficou sem a muleta É um emocional, absurdo. né? Cara, é você e a bike. E aí, quando eu desidrato, a primeira coisa, a minha percepção de esforço vai aumentar, a minha fadiga vai aumentar. Cãibra é multifatorial, mas Sim. é um dos fatores, com certeza, né? E o meu monitoramento do meu treino vai ficar uma bagunça. Só que a gente também tem o outro lado. Por exemplo, você vai numa prova, vamos dizer uma prova boa, e ele coloca constante ponto de hidratação durante a prova. Aí o atleta, ele que faz o contrário, ele quer tomar água toda hora. Você vai pesar o cara, você fala, meu, ele tá mais pesado, isso é real. Você me corrige se eu estiver errado, mas acho que provas longas, né, o atleta pode perder acho que até 5, 7% do peso. Não, sim, né? Então, mas aí ele, nessa ânsia de ele não toma perder, muita né, água. e daí atrapalha, né? Atrapalha. Então ele fica não só mais pesado, mas fica com desconforto. Então a água é a primeira coisa que você tá com um profissional do seu lado e a primeira coisa que ele vai encaixar. A gente tem hoje testes para ver o quanto você perde de eletrólitos, já é um nível acima, mas eu acho que um dia vai ser muito comum. Você vai comprar na farmácia, vai colocar na camiseta e vai ver quanto você gastou. Só que mesmo assim, tem que ter o treinador tem que achar um parâmetro para ele dar o treinador, o nutricionista, o médico, norte. E como que funciona a programação da hidratação e da reposição de eletrólitos durante a prova? Como que é administrado isso? Quais são os objetivos? Que ponto que ele não pode passar, ou seja, se hidratar demais ou repor demais? Como que dosa isso? Geralmente, a gente costuma, principalmente o nutricionista, nesse caso, quando ele está mais acompanhando mais próximo, ele costuma fazer um teste antes. Então, ele pega não necessariamente uma réplica da distância, mas ele faz, ou usa uma prova como teste, ou faz um treino, e ali ele começa a entender o quanto a pessoa gastou, quanto que ela mudou de peso antes e depois. Ele começa, alguns olham a questão da camiseta, eles vão pegando alguns parâmetros sensíveis, e aí, porque a gente tem claramente pessoas
que elas transpiram mais e menos, perdem mais ou menos eletrólitos. Então, por exemplo, Tem aquelas pessoas que suam e a camiseta fica branca, e branca. tem pessoas que ficam só molhada, né? E aí, as duas pessoas vão lá e tomam, por exemplo, alguma mesma reposição de coisa, né? sódio ou de eletrólito, mas é completamente diferente uma da outra. Quando a gente não tem um profissional, a tendência é o cara ouvir de alguém, vai lá e replica. Só que quando o profissional tá lá, ele mede isso, ele vê mais ou menos, ele tem uma média ali, mas geralmente a gente faz os simulados, né? A gente faz um simulado de prova, e aí, gente, dentro de um grupo, você consegue ver claramente a diferença entre todos eles. O quanto cada um perde, o quanto ele leva de água. Por exemplo, ciclismo. Ciclismo, você muitas vezes leva a sua água. Corrida, você fica recebendo o tempo inteiro, você não leva. Então, pra você pegar um triatleta, ele leva às vezes 4 caramiola, 2 na bike e 2 atrás. E ali você distribui a água, distribui eletrólito, carboidrato. Então, tudo isso é testado antes, no padrão ouro. Só que tem gente que não tem um profissional, ele vai vendo e vai fazendo. Testando. Só que mesmo esse cara vai testando. Essa pessoa que não tem E contato. existe a partir de tanto tempo, de uma distância, é mandatório se hidratar e se, por exemplo, uma prova de 1 hora não precisa, uma de 2 horas já é bom. Como que funciona essa? Ou também é muito individual? É muito individual porque a gente tem que ver, por exemplo, o dia. Então, a gente está falando de temperatura e umidade, né? O nível inicial de hidratação. Então, muita gente foca na prova e esquece que a prova é uma consequência do seu dia anterior. Vamos pegar o dia. Então, tanto em água quanto em carboidrato. Pô, o cara comeu mal na noite anterior. Ele tem menos glicogênio. Você vai ver em dia de prova, até tá comendo. Já vi cara comendo macarrão, pão e banana junto. Falei, meu Deus! Mas o cara acordou com carboidrato no teto, entendeu? Então, na verdade, a gente tem que ter uma estratégia já 24 horas antes. Antigamente, nós fazíamos algumas coisas bem agressivas, do tipo cortar água alguns dias antes e depois você aumentar o volume de água para tentar fazer uma superidratação. Não fazemos muito mais isso, mas o mais importante geralmente, a partir de 1 hora, ninguém fica mais sem água. Geralmente, ele vai estar tomando água, não tem como. Se a gente também... O que a gente pode fazer que é de interessante? Isso é totalmente... Tem que ser treinado. Quanto menos dependente de água o meu atleta for, mais simples fica a competição dele. Então, a gente sabe que tem pessoas que são dependentes de água, não é pela necessidade. É que nem gel de carboidrato. Tem gente que toma sem nem saber o porquê, a quantidade. E a água é igual. Então, a gente pode, inclusive, treinar essa pessoa para ela ser menos dependente de água. Ela conseguir ser mais resistente, ela não deixa de beber água, mas ela não tem que tomar água toda hora. Então, tudo é treinado. E aí, você prepara um dia antes. Ele vai chegar para a prova hidratado. Quanto mais hidratado, menos água ele vai tomar. Quanto menos, mais desidratado. Só que tem a temperatura, o nível de estresse dele. Tem gente que fica muito nervoso. Ele vai sentir até a boca mesmo, vai ficar mais seca. Ele vai ter aqueles sintomas e aí ele bebe mais água. É muito variado. E muda também, nesse comentou da temperatura, mas o local e o tipo da prova também, né? Tem provas que são mais planas, cidades que são mais altas, cidades que são mais secas, né? E você falou bastante dessa questão da individualidade. Existe uma diferença muito significativa no preparo de um homem para uma mulher? Ou não? A gente tem discutido muito a parte do ciclo menstrual. Até tem alguns trabalhos que falam que não tem... você não precisa nem mudar o treino. Na prática, não é bem assim. Então, na verdade, assim... A fase do ciclo influencia bastante. Se você trabalha com mulher, eu acho que é a primeira coisa. Independente de você ser um treinador homem ou mulher. Se eu trabalho com mulher, eu tenho que entender em que fase que ela tá. A gente conversa, né? O treinador de ciclismo, corrida e triatlon, principalmente. É onde mais vai influenciar. Então, eu tenho que entender... Uma prova, por exemplo, ela vai cair no ciclo X, a prova vai cair no ciclo, uma parte do ciclo, que eu já sei que vai influenciar ela, eu já sei mais ou menos como que vai ser a performance dela. Até na hora de cobrar alguma coisa, o treino é a mesma coisa. Então, assim, na prática, a fase do ciclo menstrual, ela consegue entregar o treino,
Eu nunca tive uma atleta que não entregou o treino. Uhum. Só que a hora que eu analiso, eu tenho que entender, puta, esse daqui não foi o treino que eu esperava, mas pela fase do ciclo. Então, não é que ela não... Todas treinam. Uhum. Atletas amadoras, todas treinam, até hoje comigo. Só que a entrega do treino é A diferente. O eficiência vai pace, funcionar. a potência que ela foi diferente. E você, como treinador e como professor também, pesquisador, a gente está falando muito do erro dos atletas e do que você mais vê do erro dos profissionais, tanto os nutricionistas, os treinadores, que o pessoal erra muito na preparação e na orientação falando de endurance? Pensando em atleta amador, não entender a rotina fora do treino. Então, às vezes Às, às vezes é o treinador, às vezes é o atleta. Eu vou te dar um exemplo, que eu até fiz uma postagem que deu muito. Às vezes chega pra mim uma pessoa e fala: eu consigo treinar todo dia. Aí você, poxa, consegue? Que legal. Que hora que você treina então? Ah, eu vou dormir meia-noite e acordo 3h30, 4 horas. Não consegue treinar todo dia. Ah, não, mas eu me sinto bem. Não, mas não consegue. E aí tem treinador, por exemplo, que estimula isso. Então eu tenho que entender que 3 horas e meia de sono para uma pessoa todos os dias treinar, em algum momento aquilo Vai quebrar. a conta vem. Mas, por exemplo, às vezes o treinador eu escuto falando: o meu atleta, se você treinar menos de 2, 3 vezes na semana, nem adianta você fazer uma prova. Não, adianta. Prefiro alguém 3 vezes na semana do que alguém não treinando. Ou treinando todo dia sem uma Exato, preparação não, básica não errada, né? consegue. Então, o erro é volume de treino, não calcular o volume de treino, mas o volume de treino tem que ser compatível com a vida da pessoa. Então, por exemplo, de novo, 16 horas de pedal numa semana. Cara, 16 horas pedalando é para alguém que trabalha não que nem um louco. Uhum. Aí eu vou conversar com a pessoa, trabalha 12 horas por dia, tem 2 filhos. Como? Não tem como. Não cabe, né? Exato. Gosto pessoal. Então, por exemplo, tem treinador que é o do volume. Ele ama colocar treino de 6 horas, né? Aí tem um treinador que ele é o do intervalado. Ele gosta de treinos mais curtos, 2, 3 vezes na semana. Não adianta ser o que eu gosto. A ciência, você sabe, se eu quiser montar uma aula a favor de treino longo, eu monto. Ou só de intervalado, eu também monto. A ciência... Hoje em dia, com essa quase uma banalização da publicação, você consegue defender qualquer ponto, né? Monto uma aula... Eu sempre trago um Sim. exemplo que parece uma piada, mas não existem artigos que mostram que você consumir fast food e suplementos proteicos depois do treino, o resultado é o mesmo. E provavelmente na metodologia, talvez porca, que o estudo funciona. Só que não dá para trazer. Exatamente. É aquilo que a gente fala na medicina, né? O paciente não é livre. Então não adianta você se basear no estudo e esquecer do principal, que é quando a gente trata de alguém que é a individualidade, né? Exatamente. Não adianta eu não tô enganando ele, eu tô me enganando. Então, o gosto pessoal, muitas vezes... E aí, quando o cara já foi atleta, por exemplo, eu fiz isso e deu certo. Para ele. Pro fulano, pode dizer que deu muito errado. Então, o que eu vejo geralmente, até tem vários trabalhos que mostram o quê? A percepção de esforço do treinador e do atleta. Ou seja, o treinador pensou, pô, amanhã eu vou passar um treino que vai ser moderado. Matou o atleta. Porque a percepção é diferente. Um tá prescrevendo, o outro tá fazendo. Ah, mas eu fazia esse treino. Mas você é diferente da pessoa que tá fazendo. Então, eu acho que talvez a grande dificuldade é a gente não olhar a pessoa como um indivíduo. A gente olhar a pessoa como um número na planilha. Sim. Tipo, blá, 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 tudo igual, bora. Né? E não é nenhum problema de fazer o treino tudo igual. Porque se você pelo menos passa igual, mas você Analisa como eles estão monitora... respondendo, né? Aí, pô, tudo bem, eu fiz 10 treinos iguais. 4 falaram X e os outros... Então, esses 4 eu tiro. Só que não, e aí não acontece. Ainda mais com a inteligência artificial, a gente vai ter treino igual já de graça. Sim. Tudo. Se você puxar o ChatGPT, ele monta uma planilha de treino pra você. Eu acho que nenhuma área vai se isentar disso. Qualquer coisa que você procure, vai achar. Eu acho que o que não vai sucumbir, por exemplo, as nossas especialidades como profissão, né, em relação a IA, é justamente isso, esse olhar humano que a gente tem que ter com cada um. A dona Maria respondeu assim ao treino, o seu Pedro foi assim, e o fulaninho de 18 anos, porque senão é aquilo, senão é só você jogar os dados,
Você mesmo Exatamente. como profissional, você joga no ChatGPT, entrega para ele ali e dane-se a individualidade, E né? a nossa área, a medicina ainda tem um contato até maior, né, de tato. Sim, Agora, a educação física, que o cara vai baixar treino, movimento, nutrição, então não se fala. Dieta vai vir a sim. rodo. O que vai mudar é o olhar para a E a pessoa. mesma coisa, porque pensando, né, tanto na nutrição, mas principalmente na educação física, né, algo que a modernidade trouxe, que a tecnologia trouxe, que ajuda muito o profissional, é justamente ele poder atender, ele não precisa ser mais só o personal, né? Ele consegue ser o treinador, morando aqui em São Paulo, do cara em Goiânia, do cara Eu em sou só online. Montevidéu, então. Só que é isso, você tem que tomar cuidado o quanto essa facilitação torna o trabalho banal e não individualizado, né? Exatamente. Então, o treinador, a prescrição, na verdade, é com base em ciência, mas a grande base é como é que você tá? Como é que foi? Às vezes a gente quer um super marcador. Eu tava vendo uma discussão de alguns treinadores lá fora falando em marcadores de utilizar como testosterona e cortisol constantemente. Não é a nossa realidade. Nossa realidade é percepção de esforço. Como é que foi? Acabou. Mesmo porque metabolicamente que ninguém responde igual, né? Você pega, você vai para musculação, né? Todo mundo, ah, não, a CPK é um marcador de eficiência de treino. Não Exatamente. é, porque você tem, você vai ter aquele Right Responder, que é o cara que sobe 3 lances de escada o CPK tá Exatamente. 800, e você tem o cara que ele vai treinar direito, você vê lá, ele tá treinando bem, mas a CPK tá 180, 250, não, ele não treina direito, porque é aquilo que não sabe, muitas vezes, interpretar o metabolismo, né? Em relação à suplementação no Endurance, que funciona, que não funciona, que é legal usar, ou existe alguma coisa que é imprescindível ou não? Esse tema, por exemplo, eu sempre pego discussão sobre creatina. Então vamos lá. Tem alguns trabalhos que mostram que creatina é eficiente, alguns trabalhos que não, e aí você pega às vezes. Porque falar que creatina funciona, você vai a favor da maré. Então, o que que uma pessoa esperta na internet faz? Vai contra, para gerar engajamento. Ah, creatina para endurance não serve. Aí eu fico pensando, o que que essa pessoa entende que é endurance? É a prova? Porque, por exemplo, se eu pego primeiro, mas se o corredor tomar creatina vai aumentar peso. Se fosse assim, um bodybuilder tomava o porte por dia. O peso que se ganha não é Não, assim. e daí a E gente ele ganha volta, força e e a gente potência. volta lá no começo da conversa, né? Para o cara conseguir, daí eu falo nem como médico do esporte, como ortopedista que eu sou, o cara conseguir treinar, correr a semana inteira, ele precisa de um fortalecimento muscular, senão ele vai sofrer. Em algum momento a gente vai conversar disso, mas a gente antecipa com fratura de estresse, que é algo muito Exatamente. comum. E a fratura de estresse são os dois motivos são biomecânicos, né? Mas principalmente enfraquecimento muscular e erro de movimento, né? Erro de passada. Exatamente. E aí, quando você fala que a creatina não funciona, eu me pergunto, ele tá pensando na prova? Porque assim, se eu pensar em treinos intervalados, a gente tá falando de treinadores que passam 2 por semana. Se eu pensar em treinos de academia, mais 2. A gente tá falando de 4 treinos, de 6 da semana. Então, a creatina vai ajudar essa pessoa a ficar mais forte, mais rápida, pode ajudar a preservar a massa muscular, Sim. que perder músculo não é interessante. E daí ajuda na recuperação entre os Exato. treinos. E aí tem o estudo que analisou o quê? Aí tem a pessoa, ela tá entendendo o que como endurance. Então, vou dar o exemplo da creatina é por isso, porque às vezes a pessoa olha e fala: "Tá, o endurance eu vou fazer prova de 4 horas, creatina não funciona para 4 horas", mas a creatina funciona em 4 treinos da semana que a pessoa faz. Ganha mais de força, potência e velocidade. Então não é uma coisa que, mas a creatina vai, segurar o peso da pessoa. É só massa muscular. Se a pessoa tá tendo que perder massa muscular, pode ser que ela precise, mas para um corredor amador, cara, por que que eu tô perdendo músculo para um corredor amador? Então, por que que não aumenta a força e a potência? E colocar a creatina ali não vai aumentar o lastro e atrapalhar o treino, né? Imagina, aí, o que que eu carboidrato para mim é fundamental, só que ainda assim você tem a suplementação versus alimentação, Uhum. mas suplementar é muito mais fácil, até mesmo durante a prova. Pô, às vezes já fui pedalar com uma pessoa me tira lá um negócio caseiro, cheio de fibra, eu falo: cara, se Calma. comer isso daqui eu vou no banheiro É, agora". E a pessoa tá acostumada, então o sim. suplemento me ajuda, gel de carboidrato, a gente coloca na garrafinha, caraminhola, por aí vai. Proteína. Cara, por ser um esporte de resistência,
Eu gosto, mas aí não tem que ser suplemento. Se você for pegar trabalhos comparando hipertrofia com endurance, o próprio colégio americano, ele fala que é mais importante para endurance e proteína do que para hipertrofia. Porque o endurance é catabólico, o endurance perde. Proteger a musculatura. Exato. Exatamente. Então a proteína é importante. A gente sabe que o nosso paciente geralmente não é um atleta que come proteína, então a tendência geralmente é ele ter um pouco de déficit. Então por isso talvez o suplemento entre. Eu gosto muito de parte de dano muscular e estresse oxidativo, porque como é volume alto, mas, por exemplo, poderia ser um ômega 3, né? E aí, o último, o pré-treino. Eu tenho bons resultados com pré-treino só em treino de sprint, que é aquela pancada. Porque a hora que eu coloco cafeína, por exemplo, eu trabalho muito com frequência cardíaca, eu perco o controle, vai desregular, né? E aí, se o cara tá falando de 3 horas de prova e tomou um pré-treino, se ele quebrar no começo, ele acaba a prova inteira. E aí, o último, que eu acho que é o mais novo de tudo, é o intestino. Então, hoje, a suplementação com o intestino, ela... Cara, de cada 10 pessoas que a gente conversa, eu acho que pelo menos 6 deve ter um intestino não tão bom. E daí você diz o quê? Glutamina ou alguma outra coisa? Pode ser glutamina, mas a gente tem ali os prebióticos, probióticos, a gente tem alguns outros tipos de suplemento. A glutamina eu gosto porque é o mais simples, é uma excelente fonte de energia para o intestino, mas a gente tem também outros suplementos ali, à base de fibra, em outros momentos, que a gente consegue regular o intestino. Só que o ideal é que se a pessoa tem o intestino 100%, também não precisa. Então precisa ter a análise. É que, de média, o nosso intestino não é... A gente, brasileiro, é uma população que come açúcar, cafeína pra caramba e por aí vai. E daí quando a gente fala do treino longo, você falou do empresário que usa o triatlo, a gente está falando de pessoas que normalmente vão treinar muito cedo, né? E o treino em jejum, no endurance, como que funciona? Tem algumas pessoas que não conseguem comer, não gostam e não querem. E outras que fazem, né? No endurance, o aeróbio em jejum, que as pessoas falam, não é comum. Então, isso é coisa de emagrecimento que vem do fisiculturismo, né? E você não sabe o que tá emagrecendo aquela pessoa. Não dá pra saber se é o aeróbio, geralmente não é. Só que é comum as pessoas correrem em jejum, por exemplo, porque vai muito cedo, não consegue comer. Se for eu perguntei justamente pensando nessa questão da rotina. O treinar em jejum, se a pessoa... por exemplo, eu não treino endurance, mas normalmente eu faço musculação cedo, e eu sou daqueles que se eu acordar e comer pra treinar, eu consigo treinar muito bem em jejum, qualquer coisa na minha barriga, e daí eu fico pensando se, por exemplo, se eu me aventurasse a correr, ia ser pior ainda. O que eu queria perguntar é se atrapalha a questão da performance, ou se vier em algo bem planejado, tá tudo bem? Se o glicogênio estiver bom, não. Então, na verdade, o treino de jejum da manhã, o jejum, ele não é o não comer de manhã. O jejum é quanto tempo antes você não comeu. E como foi a... Exato. É aquilo também, né? O pessoal acha que refeição pré-treino é aquela que você come 20 minutos antes do treino. Então, ela tá aqui ainda, né? Exatamente. Normalmente, então, o pré-treino de quem corre às 5 da manhã é a janta, né? Ou a ceia ali antes de dormir. Exato. Né? E aí, se ele carregou de glicogênio, aí entra... mas se eu comer à noite, eu engordo. E aí a pessoa acorda de manhã para performar. Não, a gente tá de novo juntando as duas. Eu conheço pessoas que comem pratos de carboidrato 6 da tarde, não comem mais carboidrato à noite e acorda de manhã benzão. Só que a gente não pode tirar uma pessoa como média. A média seria, eu tenho que dar um mínimo de estoque de carboidrato, de glicogênio para aquela pessoa. E aí, o intratreino é uma coisa legal para essa pessoa. Porque você comer e treinar pode te dar um desconforto. Mas, geralmente, você treinar e fazer uma reposição... E a gente tá falando de carboidrato, 30 gramas de carboidrato. Fora do Brasil, os trabalhos mostram que a gente chega a utilizar 120 gramas de carboidrato por hora. Só que a gente tá falando fora do Brasil, nível alto. Aqui no Brasil, eu tenho alguns bons atletas que eles batem 90 gramas de carboidrato a cada 45 minutos, 1 hora. É muito carboidrato por hora. Ter treinado o intestino antes. Para esse caso, se eu colocar em jejum, começar com 30 gramas de carboidrato, 2 géis, ele já não vai ter tanto efeito. Ele vai sentir e não vai passar mal. Só que aí isso é uma estratégia. Eu tenho que entender o porquê que ele treina em jejum de manhã. Só que, de novo, eu tenho que separar
Ah, eu não como carboidrato à noite porque eu quero engorda. Cara, a gente tá falando de um cara que vai acordar e vai gastar energia pra caramba. Então, aí a gente vai vendo caso a caso. E a prática do endurance, a partir de que momento você começa a se preocupar que deixa de ser algo benéfico, saudável e passa a ser algo preocupante? Então, qual que é o set point ali, talvez, do excesso de volume, do excesso de intensidade ou da falta de preparo? Que momento você fala, opa, peraí, preciso dar um passo para trás? Nossa, eu vou te falar que não é uma resposta. Você tem a parte fisiológica. A parte fisiológica, pra mim, primeiro, eu tenho um pouco de receio sobre a degradação proteica. Cara, a gente já sabe que existe a sarcopenia. A gente tem vários casos de obesidade sarcopênica, que é a pessoa perder massa muscular e começar a acumular gordura. A gente já sabe que é um efeito natural. Então, assim, eu particularmente não sou a favor de um esporte acelerar isso com um cara de 35 anos perdendo massa muscular. Ele já vai perder ao longo da vida dele. Então, é a primeira coisa que eu tento. E por que eu falo isso do endurance? Porque um cara do jiu-jitsu não quer perder músculo. Ele quer lutar forte. Por mais que ele seja magro. Sim, O do endurance, não. Ele acostuma a ser muito magro. é o lastro, né? Exato. Então, é a primeira coisa que eu começo a olhar. Às vezes eu vejo uma pessoa acabando uma prova que eu falo, nossa, calma, tem alguma coisa que não tá. Não, o aspecto não tá de uma pessoa saudável. E aí eu começo a ver, por exemplo, imunossupressão. Então, a pessoa começa a. E aí a pessoa fica gripado constantemente, a cada semana. Não é isso. Uma pessoa ficar gripada a cada 2 meses já tá errado, já tá esquisito. A imunossupressão vem ao longo dos meses. Aí eu olho e começo a falar, cara, constantemente esse cara tá com algum problema. E aí você começa a olhar o volume de treino, a perda de massa muscular. Esses são. A parte de lesão, por exemplo, corrida, é super comum. A gente tem um incômodo no joelho, e geralmente isso é por excesso de impacto mesmo. Aí é volume de treino. Aí a pessoa tem que acabar tirando o pé, tornozelo, joelho. Mas aí tem um outro aspecto, é o psicológico. Vou te dar um exemplo. Tem um atleta que ele foi pra Disney com a família dele. Ele estava desesperado para entender como que ele levava a bike, conversava com a esposa dele, com os 2 filhos. Falava, cara, primeiro, você vai andar. O que você. Aproveita, né? E ele não via. Tipo, não, porque eu não posso perder porque eu tenho prova. Eu falei, então, não tivesse programado. Aí eu cheguei forte e falei, cara, o que é a sua prioridade? Você tá indo com a sua família. Tanto que a gente brinca, né, que os esportes de endurance é um dos que mais, de questão de esporte, separa as pessoas. Porque o volume é muito alto. Para você encaixar um volume de triatlon, corrida ou ciclismo, cara, é muito tempo E treinando. normalmente a pessoa entra de cabeça, né? Eu tenho amigos meus que nunca correram, e hoje em dia é aquilo. Tem a frequência, não adianta filho, família, o treino é complicado essa Então, eu acho que a parte mental, e a gente tá vivendo o hiperfoco, né? Sim. A gente tá tudo pra gente é hiperatividade. E aí, o cara pega um esporte, ele vai descarregar tudo no esporte. Tudo, tudo. Só que aí fica. Acaba esquecendo. Exato. o Então, entorno, eu né? tenho que olhar a parte de cabeça também. Eu falo, cara, você vai perder isso que você tem, que é mais importante. Segura. E qual que é a importância da integração do treino do endurance com o treino de força? O treino de força, ele obviamente vai deixar a pessoa mais forte, mas também com menor risco de lesão, né? Aí vem o erro. Por que muita gente acha que a musculação atrapalha o endurance? Porque o treino de força foi feito com base em hipertrofia. O educador físico aprendeu que tudo é hipertrofia. A gente não aprende na faculdade outro treino que não seja 4 de 10. E aí, quando você vai pro endurance, não é 4 de 10, não é treinar até a falha, não é fadiga. Então, o treino de musculação de hipertrofia para endurance é uma catástrofe. O cara não aguenta nem andar depois. Então, isso realmente não vai funcionar. Pode lesionar e atrapalhar. O treino de força bem feito para endurance, ele vai principalmente evitar lesão, né? E aí, quando eu falo musculação, não é que não é o problema da musculação. O problema é você fazer, vou te dar um exemplo, 24 séries de perna para um ciclista. Porque o que o personal, o treinador, o professor de musculação pensa? Ah, ele é ciclista, ele tem que trabalhar a perna. Ao contrário, ele é ciclista, ele já trabalha a perna. Ali na musculação eu vou complementar o que ele já faz. Mas não, se eu coloco... E aí a pessoa que dá aula de musculação, geralmente ela tem a musculação como carro-chefe. O ciclismo ela até nem pergunta muito.
isso que dá errado. Tem que ser o contrário, tem que complementar. Eu até puxo para um outro esporte que está muito comum, que é o CrossFit, né? Que muitas vezes você vê as pessoas indo para musculação para complementar, porque no CrossFit você tem alguns movimentos que são Exatamente. menos praticados, aí você tem principalmente cadeia posterior, né? Então você tem uma Exatamente. deficiência e a pessoa vai, e daí não adianta ela ir para musculação e agachar, sendo que ela já agacha Exatamente. Ela no vai CrossFit. trabalhar exercícios isolados, que ela não trabalha, bíceps, tríceps, ombro, posterior de coxa. Exatamente isso. Ela vai complementar. Mesma coisa do ciclismo. E aí, o ciclista, o corredor e o triatleta, ele fica mais econômico. O treino de força é o mais eficiente. Pensa assim, você vai fazer 2 provas, vamos pegar São Paulo, na Brigadeiro. Então, a Brigadeiro, para quem não conhece, é uma subida Braba. considerável. O cara que tá mais forte, ele sempre vai gastar menos energia. Então, o treinamento de força, ele não é um complemento, ele é a peça necessária para eu ser mais econômico na hora de gerar movimento. Só que as pessoas têm dificuldade de entender. Porque o ciclista gosta de pedalar, o corredor gosta de correr. Então, é muito raro o corredor vir falar, eu quero ficar forte e correr. Quando acontece, é até mais difícil. O cara quer ter um shape e quer correr uma maratona. Eu falo, nossa, E todo difícil. triatleta não gosta de nadar, né? Daí tem sempre Exatamente. Aí os caras que vêm da natação já saem. é, a minha esposa sempre nadou, né? E ela sempre reclamava quando ela estava nadando na academia que tinha o horário do treino dos triatletas. O pessoal não sabe nadar, não sabe dividir raia, é sempre essa. Para um amador que está começando, que se interessa, o que ele precisa evitar? Ouvir os outros. Eu acho que é muito. De novo, nos dias atuais, é muito difícil você virar para um atleta. Porque o que leva aquela pessoa a correr? A gente tem que pensar nisso. Então, algumas pessoas. Ninguém acorda e fala, eu vou correr sem ter Sim. nenhum estímulo. Vou correr porque eu quero arrumar um novo foco. Eu vou correr porque eu vi que Fulano foi pra Disney correr, eu quero ir correr igual. Eu vou correr porque eu tô acima do peso. Eu vou correr porque eu não tenho amigos. Eu quero Uhum. socializar. Hoje em dia, a corrida é um esporte que, inclusive, tem grupos de namoro, não Esses sei dias como é que eu vi fala. até um meme, não sei se é verdade, Relacionamento. negócio da meia azul, que Da se meia você vai correr com a meia azul, azul, isso. você tá A gente tem disponível, aplicativos né? que promovem corridas Que hoje. legal. Então, o que leva uma pessoa a correr? Geralmente, ela vai pra corrida com... Você falou do CrossFit, eu vou te dar um exemplo, vai ficar mais claro. A pessoa entra no box de CrossFit, passa na frente e vai ver um cara trincado, levantando 240 quilos do levantamento terra. Ela vai pro consultório e fala, vou começar a fazer CrossFit, eu vou treinar desse jeito. Você vai lá e vai falar, não vai. Não vai. Não vai, porque até você aprender, primeiro, você ter aquele corpo, você aprender aquele movimento para colocar aquela carga, vai muito tempo. Só que na corrida, no CrossFit, ela não consegue. Não sobe a carga. Na corrida você Na com corrida, tênis e ela sai pode correndo, sair né? igual uma louca e ela consegue, só que ela vai. Aí você escuta muito, eu não consigo correr. Todo mundo consegue correr. Só que não na mesma velocidade. Pensar nos limiares. A pessoa, ela pode estar a mais lenta de todas no limiar 5, Uhum. infartando. Só que ela tá mais lenta, porque para ela tá sem condicionamento. Então, o que um iniciante não pode fazer é se basear no outro. Ele vai errar, né? A primeira coisa. E buscar alguma maneira de ter um treino com progressão. E Uhum. aí, progressão não é aumentar de um dia para o outro o dobro. Progressão não é querer fazer uma maratona em um mês. Progressão é eu saber o quanto que eu vou subindo as cargas. Porque a lesão vem da falta ou excesso de progressão, a falta de resultado da falta ou excesso de progressão, né? Progressão com alimentação, com Uhum. descanso, a tríade. Então, tudo que eu for dar de errado no endurance, na verdade, vem muito da progressão e do erro da pessoa. A Então, periodização é o o treinador fundamental, né? pode errar? Erram. Eu mesmo já errei. O treinador pode Mas errar. sozinho a chance é muito maior, Exato, né? mas o atleta consegue errar muito mais sem o treinador. Porque ele vai olhar o grupo e vai. E vai. E ele pode correr hoje, junto com o grupo. Só que amanhã o cara vai estar inteiro. E ele vai estar de cama, com Sim. febre. Então, É um esporte longevo? As pessoas conseguem fazer por bastante tempo? Ou é uma moda que surgiu, o pessoal tá fazendo, só que não vai conseguir ficar muito tempo na prática?
Aí vem o lance da ciência, como você interpreta, né? Por exemplo, a gente tem vários trabalhos, a gente vê em inscrições de prova mesmo, pessoas de mais idade, principalmente na maratona. Você vê. Então, só que aí você tem que pegar e ver a quantidade de tempo que essa pessoa treina. Se a gente for pensar em alta performance, e o problema é, alta performance era exclusivo para atleta. Só que hoje alta performance é para o amador. O que é alta performance? Viver para aquilo. Só pensar naquilo, abrir mão da família, abrir mão de parte social. O amador tá fazendo isso. O amador deixa de sair, deixa de tomar uma coisa com os amigos, deixa de comer, ele perde a família. Deixa de ir pra Disney com a família. Para desempenhar algo que ele não ganha para aquilo. Então, se a gente for pensar nisso, a vida útil de um atleta não é longa. Então, vou te dar um exemplo. Se você pega uma ginasta, se você for pegar ginastas olímpicas, o nível de idade que elas se aposentam é assustador. Meninas, elas se aposentam muito cedo, mas elas começam muito cedo. Então, quando a gente pega esportes fora do Brasil, que já tem lá como base desde criança, a gente pode ver, eles não se aposentam. O brasileiro se aposenta mais tarde, até mesmo porque ele começa mais tarde. A gente não tem base. Então, o que eu enxergo? O tempo que você vive em alta performance é o que vai dizer. Então, é um esporte que dá para ter uma longevidade? Dá, mas por quanto tempo que ele tá fazendo aquilo? Tá sem comer, tá se alimentando. O alimentando bem, para muita gente é relativo. O bodybuilder vai falar para você que se você comer frango com macarrão, você fica com shape. Frango com macarrão todo dia, 5 vezes por dia, não vai te dar nem 1/10 do que você precisa de nutriente. Então, esse é o ponto. A corrida é a mesma coisa. Então, o quanto aquela pessoa prepara a saúde dela. A gente não fala em saúde em performance. Então, né, a gente, aquela velha, se você tiver uma pílula que você consegue ganhar uma medalha olímpica para um atleta e você pode perder a vida, alguns vão falar, eu tomo 2, eu morro se precisar, mas eu ganho a medalha. Cara, isso é a cabeça de atleta. Só que a cabeça de atleta tá migrando pro atleta amador. A gente vê o exemplo do Ronnie Coleman, né, que inclusive tá internado e tá lá com a coluna toda zoada, não consegue firmar. Exatamente. E perguntaram pra ele, você se arrepende de ter posto tanta carga, ter feito tanto movimento? Ele, me arrependo de não ter posto mais peso. Exato. Isso é a cabeça do atleta. Só que o Ronnie Coleman, ele criou a vida dele, principalmente financeira, era a profissão dele. De novo, a gente tá pegando, que você faz estudo, você não pode pegar um relato anedótico e querer usar isso como base. Exato. É isso, você não pode ver o jeito que o LeBron James enterra, o Michael Jordan, que o Pelé jogava bola e fala, não, vou fazer isso. Você não é o Ronnie Coleman, você não é o Michael Phelps, você não é o top. Porque se você fosse, você ia estar lá e alguém ia ter descoberto você. É o problema, mas acho que a cabeça do amador tá... Eu acho que não é só no esporte, na verdade. A gente vê isso na profissão também, né? A pessoa tá se perdendo. Hoje em dia, pra pessoa subir na profissão, tem muita gente que abre mão da vida. Sim. E até, antes que o pessoal briga aqui comigo, porque eles pedem 40 minutos e a gente vai falando, eu fiz um roteiro que até a gente tem tido no esporte um problema muito sério e de saúde pública, que é esteroide anabolizante, né? Como isso tá presente no Endurance, isso tá afetando, como que tá isso no Endurance? Muito, assim, o esteroide o anabolizante deixou de ser do fisiculturismo há muito tempo. E não só deixou de ser do fisiculturismo, porque era isso. Há 15, 20, nem tantos anos atrás, quem que conseguia o Winson? Era o cara esquisito da academia, exato, que você ia no fundo lá do vestiário e conseguia. Hoje em dia você consegue em sites e perfis de Instagram e isso está se tornando não mais um problema de saúde individual, mas um problema de saúde pública, né? A gente já tem casos de doping em endurance no Brasil já tem mais de uma década. A gente já teve equipes inteiras sendo, por exemplo, se você pegar, aí vamos pensar, um atleta que compete, vai buscando uma vaga olímpica ou um nível brasileiro ou mundial. Se você fizer exames fora de temporada, acabou. Você não tem mais esporte. Existe exame fora de temporada, mas você não tem mais esporte. Não estou generalizando que todo mundo faz, mas vai ter um número grande de pessoas. Ciclismo, tem muito caso de doping. A gente tem provas aí que teve uma em Portugal, um tempo atrás, que eles fizeram um exame antidoping, não avisaram na hora, o pessoal pulando, jogando a bicicleta fora para ir embora. E tem real. Se você começar a colocar exame antidoping nas provas amadoras, você vai ter muita gente parando. E aí que tá...
Eu acho que é essa a maior dificuldade, porque se eu pensar em esportes de endurance, vamos pensar clinicamente falando. Não é impossível aparecer no consultório alguém para você com uma testo de 190, porque pedala 16 horas por semana. E aí você pega, o cara não quer parar de pedalar porque o treinador e os amigos fazem isso. A testo dele é baixa. Então, é um esporte altamente catabólico que tem uma demanda, principalmente ali, não só de cortisol, mas também de outros parâmetros inflamatórios e... É um substrato energético. Exato, você não tem como. Você tem um ambiente mais catabólico do que anabólico. Se você não repõe, não é que a testo só, não é que eu tenho que fazer reposição 100%, mas é um indicativo de que a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor com uma testo. Mas se você faz isso, e se o amador tem antidoping, você não pode fazer reposição. O cara não vai viver bem. O cara não quer parar de treinar. Se você tirar o treino do cara, o cara entra em depressão. Então, se você for... Óbvio, não tô falando do cara de 25 anos. Sim. Pega uma pessoa de 40 anos que ama pedalar, que o hormônio tá... O que você faz? Como é que você conversa? Qual que vai ser... Cara, não, vamos fazer reposição. Uma testa de 200, vou subir isso. Só que aí ele tá doping. Sim. Não faço. Ele vai ter uma qualidade de vida cada vez pior. Paro de treinar. A cabeça dele não vai ficar boa. Então, não é uma coisa tão simples também como as pessoas acham. A gente sabe ali que quando você usa esteroide, você tem ali uma maior produção de mionúcleos, você tem uma maior memória muscular. Se o cara for pego no doping um dia, tem muita gente que defende que ele seja banido, porque ele já tem uma produção fora do normal. Né? Só que eu acho que é uma fórmula ainda que a gente tem que conversar melhor. É muito delicada essa discussão, porque é aquilo, né? Até onde você está só visando performance, Exato. ou como você falou, ou é um tratamento médico melhorando a qualidade de vida dele. Tá, então ele faz tudo isso, ele precisa, mas daí a lei do esporte que ele pratica não... porque é isso, é muito fácil você falar do esteroide, do uso de testosterona, numa cultura, uma sociedade que a gente sabe que aponta muito o dedo para isso. Mas ninguém vai falar pro praticante, seja lá que esporte for, não tratar o câncer dele, não tratar uma doença inflamatória intestinal, e às vezes pode ser uma substância que vai melhorar a performance, mas você melhora a performance porque você está tratando um problema de saúde dele, né? Então, as pessoas confundem muito isso, daí vem aquele movimento idiotíssimo que eu acho, né, que é do #BombaToFora, que é o povo que não quer nem saber, o povo que trata exame e esquece do paciente. Porque muitas vezes você pode pegar um cara que faz maratona, ele tem uma testo de 190, e tá ótimo, ele não tem queixa nenhuma, você vai tratar o quê? Só que às vezes, você falou de 200, eu já vi paciente com teste de 380, 350, com sintomas claros de hipogonadismo. Daí você não vai tratar esse cara, porque senão vão falar que você é um médico das bombas. Aí você tá deixando de dar assistência, que é o princípio básico da medicina, né, que cuidar, é ajudar, por causa de um julgamento aí que é muito... E ele vai buscar isso em outro lugar. Que não seja o médico. Exatamente, né? E aí as pessoas, às vezes, que julgam bomba tô fora, vou dar um exemplo, vou pegar uma mulher, por exemplo, coloca a boca, coloca silicone. Ela, na verdade, esteticamente falando, ela tá tão infeliz quanto a pessoa que tá usando hormônio. Não, e eu não quero nem entrar nessa discussão, porque daí a gente vai ficar 3 horas aqui. Mas se você pegar, por exemplo, índices de complicação, por exemplo, em lipoaspiração, o percentual de pessoas que evoluem mal e morrem é muito maior do que o usuário errado de droga underground, porque assim, a lipoaspiração é uma cirurgia extremamente agressiva, extremamente violenta, extremamente danosa para o metabolismo. Como se fosse... e assim, mais é uma melhor estética, tá, mas porque é aquilo, por que você não usa esse mesmo termômetro psicologicamente os dois podem estar péssimo e estão buscando alguma coisa. Só que aí o hormônio Por que o gordinho que quer ficar mais saudável, você pode encher ele de agora monjauro, não sei o quê, e você não pode melhorar a parte hormonal dele? Porque daí é errado, daí você vai... Exatamente. Se a gente ficar falando disso aqui, fica 5 horas falando. Bom, para encerrar, Gustavo, como que você vê, qual que é a importância, então, do aluno do curso de pós-graduação em medicina esportiva, de entender, de saber e de conhecer a fundo o treinamento de endurance? Primeiro, não vou ser hipócrita. É uma área maravilhosa para se trabalhar. Então, o endurance é aquele... um atleta de endurance, a gente está falando de uma pessoa que... Pegar um triatleta, um ciclista, ele sai de uma bike de 10 mil, assim, uma bike início do início. Eu vejo a bike dos meus amigos ali.
Então, a gente está falando de um esporte pra gente que Poder trabalha na aquisitivo área, alto. bom. Geralmente, o nível educacional, isso não é discriminação, mas ele entende a importância do Do profissional. cuidado. O endurance, ele entende o que o médico faz, o fisioterapeuta, o educador físico, ele entende. Ao contrário da estética, que muitas vezes ele fica trocando de planilha de treinador 50 vezes, o cara da endurance tem alguns que vão ser fiel a você a vida inteira dele de treino. Então é um público muito legal pra gente trabalhar nesse E ponto. onde você tem poucos profissionais, se você comparar, por exemplo, quem pensa em musculação e hipertrofia, você tem poucos nutris, treinadores e médicos Sim. que trabalham diretamente com endurance, né? Exatamente. Até alguns anos atrás praticamente não tinha. Uhum. Tá crescendo hoje? Tá, eu acho que a maioria das pós em nutrição e medicina, principalmente, todo mundo que tá lá, porque é consultório. A pessoa vai atrás. Então, é um esporte, vamos pensar as modalidades de endurance. É um esporte muito bacana pra gente trabalhar com um retorno pessoal muito grande, um retorno profissional muito grande, só que é muito mais difícil, isso não é para desencorajar, mas é muito mais difícil do que uma estética. Porque a gente está falando uma prova. Uma prova você tem que preparar ele durante 6 semanas, você tem que pensar no que ele vai consumir um dia antes, ele tem que saber o que ele vai consumir durante a prova, depois da... Então, é muito mais complexo do que uma pessoa só perder peso com uma canetinha, por exemplo. Uhum. Então, só que isso também me dá mais prazer profissionalmente. Então, a partir do momento que você quebra essa barreira e entende o que está acontecendo no esporte, o endurance ele te abraça como profissional e você vicia em trabalhar com endurance, porque você começa a ter realmente, vamos ser sinceros, às vezes na estética, a gente fala, nossa, eu queria, é que nem trabalhar com idoso. Você trabalha com idoso, você fala, nossa, mudei a vida de alguém. O endurance também, estética, ela vai engordar e emagrecer a vida inteira dela, muitas vezes, porque é esse Normalmente, perfil. não importa o que aconteça, não vai ficar satisfeito, né? Exato. E ali, profissionalmente, você vai ficar satisfeito como um profissional. Financeiramente, é um público que ele entende e ele paga com Ele prazer. respeita o seu Exato. papel. E aí, e quando você trabalha com endurance, sinceramente, você trabalha com qualquer outro esporte. Porque endurance é um dos mais complexos. Pela duração e pela variedade de estímulo. Jiu-jitsu, por exemplo. Cara, jiu-jitsu é muito mais esportes de intermitentes do que qualquer outra coisa. Sim. Que tem no endurance. Então, o endurance ele é completo. Então, eu acho que profissionalmente, financeiramente falando, endurance para mim é o futuro. É o que há hoje. Beleza, eu queria agradecer não só pela participação aqui no nosso podcast, mas também por ter aceito o convite de ser um dos professores aí do curso. E deixe seu recado final, onde as pessoas conseguem te encontrar, como que elas fazem para ter sua assessoria, sua orientação, tirar alguma dúvida. Pelo meu Instagram, Gustavo Barquilha, realmente é onde eu geralmente mais... eu trabalho quase o dia inteiro ali no meu Instagram, então pode me chamar por lá que eu respondo. Pode demorar um tiquinho, mas eu respondo. Você também sabe o que é isso. E eu acho que, assim, a gente estava até brincando antes, né? A interação entre as áreas, hoje em dia, é fundamental. É o que a gente falou. Não só o cuidado com o paciente, mas a interação das áreas com o paciente. Vai chegar um momento que a gente vai ter que trabalhar em conjunto para segurar o paciente no consultório. Porque ele vai ter tudo isso lá na internet a hora que ele quiser. Então, eu acho que essa troca que a gente tem na pós, ela é importante por isso. Então, a minha ideia principalmente é essa, é mostrar um pouquinho da interação entre as áreas, né? E aí, você interagindo entre as áreas, você dá muito menos espaço para qualquer tipo de erro. Então, eu tendo você, eu fico mais tranquilo para prescrever o treino. Você tendo a mim, você fica mais tranquilo porque você sabe que eu estou monitorando o treino. E o treino a gente sabe que é onde pode dar errado, onde pode ter uma lesão e por aí vai, para um atleta. Então eu acho que essa interação, gente, é o fundamental, eu acho que é o passo para o futuro, né? E eu acho que é isso que a gente tem que focar mais daqui para frente. Na verdade, a gente tem que trabalhar cada vez mais pensando nas áreas, né? E aí o médico tem uma função para mim que é zero ego, na minha opinião, o médico, ele é a pessoa que geralmente organiza os profissionais. Imagina se a gente não tem um central e não funciona. Então, eu trabalho há mais de 10 anos com equipes. Só trabalho com equipe multidisciplinar. É sempre o médico que... aí não é o médico que manda. O médico é aquele que organiza. Eu falo com a Nutri, comigo,
E o médico vai lá e conversa com todo mundo. Então, eu acho que essa é a medicina do esporte do futuro. É o médico assumindo esse papel de coordenação do trabalho. Ele não tem que ser o especialista em tudo, mas ele é aquela pessoa que organiza Vai tudo. conectar tudo. Exato. E essa palavra que você usou é muito importante, né? A questão do ego, né? Acho que é importante todos os profissionais, seja Sim. profissional de educação física, de nutrição, de fisioterapia, de medicina, deixar um pouco o ego de lado e saber que ele pode sim entender e até atuar um pouco na área do outro, da mesma forma que os outros podem avançar ali na região da medicina, porque essa intersecção, na verdade, que é o segredo da multidisciplinaridade, né? Eu não enxergo a multidisciplinaridade como o meu trabalho vai até aqui, a partir daqui, não. Sim. É justamente uma conexão. Exatamente. E funciona. Eu sou prova disso já de mais de 10 anos trabalhando, funciona. E é nesse modelo mesmo. Então, eu não tô, por exemplo, eu não tô invadindo a sua área, mas eu posso virar. Eu tô com uma testo baixa lá no meu paciente. Eu posso virar para você e falar, cara, tá treinando muito. Pronto. Eu só não tô falando para você não fazer uma Sim, sim. reposição. Eu tô falando que, ó, talvez aqui esteja o problema. E muitas vezes é uma coisa que você teria que ficar fazendo um recordatório, pesquisando, E às papapá. vezes até o contrário, né? O médico pode chegar pro treinador e falar, putz, Total. será que ele não tá treinando muito? É isso que tá baixando a libido dele? E por vai exemplo? acontecer muito, porque a minha área não está preparada para exame bioquímico, por exemplo. É fato, não tá. O Nutri já tá um pouco melhor, a gente não. Uhum. Vai acontecer muito isso. É que eu falo, né, porque eu tô acostumado. Sim, sim. E eu acho que é isso. Eu acho que essa é a medicina do futuro, É isso que você falou, a perda do ego é o segredo para todo mundo para funcionar. todas as áreas. Mais uma vez, obrigado, Gustavo. E a gente vai encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast aqui junto da Plenitude. Lembrando que é sempre buscando entregar um pouco do conteúdo que vocês vão encontrar no nosso curso, mas lógico, isso aqui está longe de ser o detalhamento e a especificidade científica que você vai ter na aula, mesmo porque senão ninguém assiste, fica algo muito chato. Aqui não é para ser uma aula expositiva de conteúdo, e é só essa conversa. Eu sempre preparo um roteiro que acaba não sendo completo, porque a gente vai conversando e vai surgindo temas, e é justamente dessa forma que a gente consegue entregar um pouco do que vocês vão entregar no curso. Maiores informações vocês têm no site da Plenitude, no meu Instagram, no Instagram da Plenitude. Aguardo vocês no nosso curso e obrigado, até o próximo podcast.